encontros, né? Esse primeiro encontro será um encontro de geografia do Brasil. Nesse encontro de geografia do Brasil, nós vamos tratar da questão da estrutura agrária do Brasil na sua segunda parte. E aí, na sequência, ainda nesse encontro, nós vamos nos dedicar a corrigir os exercícios, tanto da estrutura agrária 1, quanto da estrutura agrária 2, aulas 18 e 19 da parte de geografia do Brasil, do caderno 5 capa, tá bom? Vamos compartilhar a tela para começar a nossa aulinha, tá? Hoje a temperatura chega a 30 graus aqui em São Paulo. Amanhã, hoje a máxima temperatura vai ser 30, amanhã a máxima vai ser 18 graus. Então preparem-se para ficar doentes. Ou, né, protejam-se aí, porque vai ter uma queda violentíssima na nossa temperatura, na temperatura do ambiente. Bem, então vamos lá. Hoje a nossa aula vai falar mais sobre realmente os produtos, né, a importância do agronegócio, os produtos, quais são, né, os produtos cultivados aqui no Brasil, tá? E a distribuição desses produtos por região. Então, na primeira aula, nós falamos a respeito mais da questão agrária mesmo, a distribuição da terra, a necessidade da reforma agrária, o paradoxo, né, de uma economia que é exportadora de alimentos, mas que tem boa parte do seu povo passando fome, né? E o pessoal da Embrapa, eles acham que está tudo uma maravilha, sabe? Eu até tinha colocado aqui em algum lugar o sitezinho da Embrapa, mas eu até acho que fechei de vergonha, né? Aqui, tá aqui, a trajetória da agricultura brasileira. A Embrapa dizia que em 1968, né, nós iríamos passar fome, né? Tá? Escassez alimentar no Brasil, né, dizendo que a gente estava o encontro patrocinado, né, reuniu representantes, política coordenada a fim de deter a escassez de alimentos na região do mundo, uma das mais famintas do globo. A dieta alimentar do homem brasileiro é uma das mais baixas do mundo, e o surto de industrialização do Centro-Sul e Nordeste só agravou o problema ao proporcionar aumento da renda da população urbana, tá? E as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Enfim, então em 68 havia fome no Brasil. O que o governo fez? Vamos expandir a fronteira agrícola. E aí entra a Embrapa, né? A partir dos anos 60, veio com essa tal de explosão de produtividade para o agronegócio. Realmente, aumentou a produção e aumentou a produtividade. Cadê? Aqui, ó. Aumentou a produção, que é a linha vermelha, e aumentou a produtividade, né? Então, você pode notar. E aí, o azulzinho é a área plantada. Então, nós tivemos um aumento pequeno da área plantada e um aumento quase que exponencial da produção. Mas notem que ele está falando da produção de grãos, né? Soja, milho, tá? A boa parte desses grãos para exportação, para virar ração para o gado, mesmo internamente virar ração para suínos, para frango, tá? A produção para alimentos voltados ao mercado interno nem tem estatística aí no site da Embrapa, eles não colocam, né? Mas foi bem menor, tá? Se a gente olhar os produtos, ó, que eles trazem, arroz, feijão, milho, soja e trigo, né? Vamos olhar só o trigo aqui, ó. O nosso trigo não adianta, né? Não vai para frente. A gente importa trigo, né? A gente importa trigo. Nós importamos principalmente da Argentina, do Canadá, e o brasileiro consome muito trigo. Agora os outros, nós somos aqui, soja, né? Cadê a soja? Deixa eu destacar só a soja para a gente um pouquinho. Aqui, ó. A soja, né? Mantendo e aumentando um pouco a sua produção. O milho disparando por conta da agropecuária, sobretudo a agropecuária lá de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, né?
a Sadia, né? A agroindústria brasileira no campo pecuário. Depois o feijão, olha o feijão que droga. Vamos lembrar que a gente come arroz e feijão, basicamente, né? A dieta do brasileira é apoiada no arroz e feijão. Então vamos olhar de novo. Ó. Milho cresceu, soja já tinha um patamar alto, cresceu, até o trigo cresce, mas olha o feijão. O feijão mantém a sua produção quase que estagnada, né? Professor, Oi. a gente também exporta feijão? Importa, Não, quer dizer. nós temos que importar feijão e esse ano piorou, né? Eu peguei um dado ontem da Folha de São Paulo sobre agricultura, que até que fala exatamente sobre o feijão, dizendo que, peraí que eu vou achar aqui. Bom, cresce na Europa pressão contra os produtos brasileiros, e aí tem essa foto aqui do Jair Bolsonaro segurando um palito de fósforo e dando risada, né? Bom, mas enfim, aqui, deixa eu ver aqui. Nós tínhamos, aqui, ó, o feijão brasileiro teve uma forte demanda do México e não pôde atender, porque o Rio Grande do Sul sofreu no ano passado com uma fortíssima seca, e o Paraná também, né? Ó, então, o sul do Brasil teve, não sei se está para ver aí, teve estiagem, né? Uma seca violenta, nuvem de gafanhoto, furacão, tá? Então uma questão, perdas passam de 15 bilhões, né? Então, nós poderíamos exportar o feijão, mas agora, na verdade, nós vamos ter que importar o feijão. Veio uma demanda para o feijão lá do México que nós não pudemos atender para exportação, né? E o arroz, que é a outra base, ó, aqui também nós temos uma produção aumentando de arroz, né? Mas é preciso entender que o arroz, esse nós exportamos. Nós exportamos arroz, né? E exportamos inclusive para a China, tá? Então o arroz brasileiro acaba ficando meio caro, tá bom? Então os dois produtos básicos, o arroz e o feijão aqui, ó, embora o arroz tenha tido aumento de produção, né? Foi mais para exportação. O feijão que a gente não exporta, poderia exportar, mas não exporta, ao contrário, nós estamos importando, permaneceu estagnado. E as outras commodities, milho e soja, aqui, ó, crescem em função do agronegócio. E o trigo, esse a gente importa. Esse não tem jeito, Argentina e Uruguai, e Canadá e Estados Unidos e Europa produzem trigo muito mais barato. É planta de clima temperado, não dá para aclimatar, né? E a gente consome muito, né? Quanto ao rebanho, aos rebanhos, também nós temos um problema muito sério, né? Nós ocupamos muitas áreas para pastagem e boa parte dessa carne também é para exportação. Isso quando os países desenvolvidos não impõem barreiras fitossanitárias, né, para evitar comprar da gente. Ó, em 2016, o rebanho brasileiro era de 218, rebanho bovino, né? 218 milhões de cabeças, tá? E no Brasil tinha cerca de 208 milhões de habitantes. Então, se os bois todos de um dia para o outro se revoltarem, eles matam a gente. Tem mais boi do que gente no Brasil, tá? Então há um problema sério aí, né? Olha porque é a nossa produção de carne. Olha, eu vou destacar primeiro o rebanho bovino, né? Pra vocês notarem que há um aumento também aí no início do século XXI, né? E depois uma estagnação, até porque deve ter alcançado já o limite. Os frangos, esses sempre aumentando. Contei para vocês, né? O Brasil, ano passado, 2019, o Brasil matou 7, atenção, bilhões de cabeças de frango, né? Quer dizer, uma cabeça de frango para cada habitante do mundo, né? A produção suína, porque a produção suína, a China não compra suína, né? Eles compram a ração para engordar o suíno deles, tá? Permanece mais ou menos parada, é o que aparece aí em amarelo, né? A nossa produção suína, que gera presunto, mortadela, salame, tender, enfim, né? É importante também para a agroindústria,
mas é mais para consumo interno. E o rebanho total, esse disparou, né? Uma tendência aí novamente uma linha quase exponencial de crescimento dessa produção, da produção agropecuária, da produção pecuária. Mas há um problema, você tendo muito lugar para o pasto, tem pouco lugar para a agricultura, né? Um boi ocupa o espaço relativo e consome muita energia, né? E consome muita forragem, né? Muito capim, muita ração, né? Aquilo que você dá para um boi comer, daria para alimentar várias e várias e várias pessoas, tá? Então, você tem que tomar cuidado também quando você mede essas coisas, lembrando que a maior parte dessa produção aqui é para exportação, tá? Então, há um problema sério aqui. Mas, de qualquer forma, como vocês podem notar aqui, ó, o agronegócio, eu estou olhando o site da Embrapa, tá? Nem então, entramos ainda na nossa apresentação. Nós temos uma exportação muito maior do que a importação, né? As exportações são bastante superiores às importações. Então, a agricultura é uma forte geradora de superávites comerciais para o Brasil. É moeda forte entrando. E aí nós usamos essa moeda forte para comprar tecnologia, para garantir a estabilidade da nossa moeda, né? Só que isso aí pesa sobre a indústria. Nós já vimos que a participação da indústria no Brasil caiu bastante, né, na composição do nosso PIB, tá? Então o Brasil está se tornando um exportador de commodities, né, um exportador de gêneros agrícolas e minerais, né? As importações não crescem muito, né? Elas permanecem mais ou menos aí no mesmo patamar, crescem um pouquinho aí a partir de 2010, 2011, por conta do aumento do consumo, principalmente dos derivados do trigo e do trigo mesmo, tá? Então, é por aí que funciona o nosso agronegócio. Aí depois ele vai explicar. Professor, Oi. por que que as nossas exportações estão caindo desde 2013? É porque, basicamente. Cadê? Peraí um pouquinho. Aqui. Né? A China, que é a nossa grande compradora, começou a frear um pouco o seu crescimento econômico. Para ter um crescimento mais sustentável, a China diminuiu o ritmo do seu crescimento, fazendo com que as importações chinesas diminuíssem. Além disso, os chineses estão buscando outros parceiros comerciais. Além disso, é preciso lembrar que o mundo mergulhou numa crise econômica terrível aí, né? A partir dessa desaceleração da China e a consequente desaceleração dos outros países, né? União Europeia e tal, nós diminuímos profundamente o ritmo de atividade econômica no mundo. Então, por isso, isso tem reflexo nas nossas exportações de commodities. Se esse gráfico continuar, 2017, 18, 19, 20, vai piorar ainda mais a situação, né? 2020, então, não sei o que vai virar isso aí, não. Vai ficar negativo essa porra. Mas, enfim, né? Então é por isso. É a crise econômica mundial e a desaceleração planejada da economia chinesa, que é a nossa grande compradora de commodities agrícolas, principalmente soja e carne de frango, né, e tal. Então, há uma diminuição, tá? Bem, depois o salto na agricultura, ele vai explicar a partir de melhorias tecnológicas, né? Projetos da Embrapa como fixação biológica de nitrogênio, né? E as questões a superar, por incrível que pareça, ele vai falar finalmente, já no finalzinho da apresentação, ele vai falar sobre a concentração fundiária no Brasil, né? A necessidade da reforma agrária, do aproveitamento da terra de uma maneira mais interessante, né? Formas de evitar a degradação do solo, tá? Semeadura em terreno com declive, técnica que pode resultar em erosão e degradação do solo. Então, ao invés do cara plantar em curva de nível aqui, ó, né, esse imbecil desse caipira idiota aqui, ele está fazendo cultivo linear. Choveu nesse solo, vai escorrer tudo, né? Vai descer tudo, tá? Então,
aí como é o futuro da agricultura brasileira, né, a importância de conhecer o passado e as projeções para a agricultura. Depois seria legal vocês assistirem esses videozinhos aí, né? O nome do negócio é Trajetória da Agricultura Brasileira, dessa página aí, da Embrapa. Trajetórias da Agricultura Brasileira. E aí tudo que o Brasil vai começar a exportar, ó, algodão, milho, soja em grão, soja em farelo, soja em óleo, carne de frango, carne bovina, suína, café, né? Não vamos esquecer que nós somos grandes exportadores de café, açúcar, farelo e suco de laranja, leite, papel e celulose, né? Então, aí são os crescimentos, aqui são os crescimentos esperados para esse tipo de produto, para cada produto, tá? Claro, né, o algodão aqui, que vai ter maior crescimento, que os chineses estão começando a comprar terras no Brasil para plantar algodão, né? E assim por diante, tá bom? Bem, voltando então agora sim para a nossa apresentação, vamos diretamente ao que nos diz aí a apostila, né? Mostrando aí os números, acho que ficou mais fácil para vocês. Boa parte do nosso PIB vem, dessa maneira, da agricultura, né? Boa parte do PIB brasileiro é composto aí pela agricultura. Infelizmente, né? Porque se boa parte da agricultura, do PIB vem da agricultura, é sinal que e está crescendo, que indústria e serviços estão perdendo espaço, principalmente a indústria, né? Nós vimos, né, as exportações muito superiores às importações, mesmo com o ritmo de queda, o que gera superávit da nossa balança comercial, tá? O problema é que você tem que exportar muitas toneladas e milhares de toneladas para ter serviço aí, para que esse elemento aí faça, esse superávit seja válido, né, digamos assim. Né? Então tem que exportar muito para gerar pouco dinheiro. Tá? Além disso, a agricultura levou, né, a população e o Estado brasileiro para o interior do território, Centro-Oeste, Acre, Rondônia, aquele lado para onde está se expandindo a fronteira agrícola, que era um vazio demográfico aquilo lá. Antes do agronegócio, o último que andou por lá foi o Rondon, né? Então, é bom para o Brasil estrategicamente, tá bom? Bem, aqui nós temos, na apostila de vocês tem isso, inclusive, né? Vamos dar uma olhadinha na questão do agronegócio, quer dizer, são os vários setores ligados à agricultura como fornecedor ou como processamento ou como negociador, tá? Então, 24% do nosso PIB, esse número aumentou, com certeza, né? Esse número é de 2014, tá? 24% do nosso PIB, né? Diretamente na agricultura, gerando, quer dizer, fora da agricultura propriamente dita, gerando aqui 12%, 12% aqui da, da, da importância da produção de insumos, então, voltados para a agricultura, fertilizante, semente, agrotóxicos, né? Na agropecuária, 29% da produção agroindustrial ligada aqui também a esse PIB. Agroindústria, que é você transformar a soja em óleo, né? O algodão em tecido, 28%, e a comercialização, 31%. Então, os insumos é o que tem antes da cadeia produtiva, propriamente dita, né? Então, aqui é a cadeia produtiva do agronegócio. Depois a produção, propriamente dita, e aí a transformação e a distribuição. Então vejam que o agronegócio impacta antes do produto lá no campo, né? E depois do produto no campo. 30% dos empregos do Brasil, que é pouco, né? É pouco, o setor todo do agronegócio, né? E a agricultura propriamente dita, abaixo de 10%, cerca de 5% da população economicamente ativa no Brasil hoje, trabalhando na agricultura, com 97 bilhões de dólares em resultado. Então, 43%
das exportações brasileiras. Com tudo isso, ainda não chega à metade das exportações, né? Mostrando que eles realmente economizam mão de obra e, por outro lado, não rende tanto assim por tonelada. O Brasil é um grande exportador. Commodities, todo mundo lembra, né? Produtos primários de baixo valor agregado, né? Então, geralmente, esses produtos primários ligados aí à produção agrícola ou à produção mineral, tá? Ah, isso é importante lembrar. Europa, Japão, Estados Unidos não tem mais como expandir a área plantada deles. Mesmo a China tem um deserto, tem montanha, tá? O Brasil, ao contrário, ainda tem, ó, 43% do seu território para ser explorado ou melhorado em termos de aproveitamento agrícola, sem impacto ambiental sobre os grandes biomas. Então, é sem desmatar, só com um aproveitamento melhor, né? Muita terra ainda improdutiva, mantida lá como reserva de valor. Tá? Ainda nós temos, então, uma grande potencialidade para a expansão da agricultura no Brasil. Tá bom? Inclusive, como eu falei agora há pouco, ó, países que não têm como aumentar a sua área plantada estão aproveitando o baixo preço da terra no Brasil para conseguir comprar terras aqui. Então eles compram terras aqui e agora isso foi legalizado. Não precisa nem ter empresa de fachada mais. Está aberto, né? Agora está liberado. O Brasil agora pode tudo, né? Então os estrangeiros podem comprar terra aqui no Brasil à vontade, porque o nosso governo é altamente nacionalista. Bem, e por que então aumentou, né, a produção agrícola? Primeiro, anos 70, 80, o aumento da demanda, primeiro por grãos, né, que são fundamentais para virar ração, para virar farinha, para virar óleo, tá? E também a produção de biocombustíveis. Mesmo aqui no Brasil, né, a produção da cana-de-açúcar para a fabricação do álcool, tá? O que é preocupante? Olha isso aqui, gente. 75%, 3/4 do espaço agrícola brasileiro correspondem a apenas 9 produtos. Isso aqui é horrível. Isso aqui é o fim da picada. Isso mostra como nós utilizamos muita terra para pouco produto, ainda mais que são produtos quase sempre levados para a exportação. Ó, 85% desses produtos aí, né, das nossas exportações, representadas por esse produto. Então você fica também refém do mercado externo, né? Soja, carne, o complexo sucro-alcooleiro, né, fabricação de açúcar e de álcool para biocombustível, café, couro, fumo, suco de laranja e algodão. Ó, nós exportamos couro ao invés de exportar sapato, jaqueta, etc. Nós exportamos algodão ao invés de exportar camiseta, sabe? Então isso é o ruim do negócio, né? Nós exportamos café, só que é o café em grão, né? O café quase in natura. Às vezes ele não é nem torrado aqui no Brasil, né? Então o valor acumulado disso é muito baixo e você acaba gerando os melhores empregos em outros países, que são os países que beneficiam esses produtos, né? Suco de laranja, a gente fala suco de laranja, mas é farelo, né? É laranja desidratada que vai ser reidratada lá, tá? Então, tá aqui, né, a posição do Brasil, ó. Primeiro produtor mundial de açúcar, café, laranja e soja. Segundo produtor mundial de carne bovina, né, o primeiro são os Estados Unidos, então não conta. Terceiro de frango, primeiro Estados Unidos, segundo China. Aqui milho, primeiro Estados Unidos, segundo China. Carne suína, quarto. Óleo de soja, quarto. Farelo de soja, quarto. Então, aquilo que já é um pouquinho mais trabalhado, elaborado, nós já caímos para quarto lugar, entendeu? A produção do gênero bruto, nós estamos em primeiro. Mas a produção do gênero elaborado, nós já caímos para quarto lugar. Algodão, quinto. Né? E aí, na nossa pauta
somos o maior exportador mundial desses produtos e tal, né? Participamos com 81% do comércio de suco de laranja no mundo, um quarto do café, 44% da soja, do açúcar, desculpa. Eu estou procurando a soja aqui, cadê? Soja em grãos está aqui, ó. 17% da soja em grão, tá? Bem, aqui os nossos as principais regiões e os produtos, né, em cada uma delas. No sudeste do Brasil, os 3 estados aí importantes para a produção são São Paulo, em primeiro lugar, em segundo lugar, Minas, em terceiro lugar, Espírito Santo. A produção agrícola do Rio de Janeiro não é tão destacada. Dentro de São Paulo, o oeste paulista, ali a região do Planalto Paulista, né, é a mais diversificada, mais dinâmica, né, porque o relevo é pouco acidentado, faltou a palavra acidentada aqui, né, é um relevo planáltico, então é bom para o plantio, tá? Tem uma boa estação chuvosa, então o clima ajuda, o relevo ajuda e a fertilidade do solo ajuda. A terra roxa, né, desagregação do basalto, terra vulcânica, terra de ótima qualidade. Além disso, tem a questão da renda diferencial da terra, RDT. RDT, renda diferencial da terra. Quando você tem acesso ao maior mercado consumidor do Brasil, rede de transporte densa, infraestrutura de comunicações, tem a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, preparando e criando inteligência para aumentar a produção e a produtividade, você acaba tendo também, né, um aumento dessa produção. Por isso que São Paulo acaba tendo essa grande vantagem, né? Essa grande vantagem na produção. Minas Gerais, por outro lado, aqui os produtos, né? Laranja, eucalipto, cana-de-açúcar, ainda no oeste paulista. Minas Gerais é muito, muito grande, muito grande. Minas Gerais tem várias sub-regiões, faz contato com o sul do Brasil e faz contato com o Nordeste e Centro-Oeste, tá? Então, os caminhos do Brasil passam por Minas, né? Não tem jeito. O Triângulo Mineiro, que é aquela pontinha lá, Minas Gerais parece que tem um nariz, assim, né? Aquele nariz ali de Minas é o Triângulo Mineiro. Uberlândia, Uberaba, né? Tem uma produção bastante destacada, tá bom? Então, tem muita agropecuária naquele lugar, né? E essa agropecuária, ela é extremamente moderna e extremamente diversificada. No Triângulo Mineiro chama a atenção principalmente de café. Vamos lembrar que o maior produtor brasileiro de café hoje é o estado de Minas Gerais, né? E é também o maior produtor de leite, né? Vocês que viajam lá para o sul de Minas, Viçosa, aquele pedaço lá, vocês sabem disso, né? Lá fica a bacia leiteira, é onde nós temos as grandes usinas de transformação do leite em queijo, iogurte, manteiga, enfim, né? Os derivados todos aí do leite que são vendidos nas grandes capitais, nas regiões metropolitanas do Centro-Sul, região metropolitana de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, tá bom? Então, sul de Minas e Triângulo Mineiro, tá? E o Espírito Santo, um grande produtor de café. O Espírito Santo acaba sendo meio que uma continuação da economia de Minas Gerais, em termos agrícolas, né? Só que o café lá do Espírito Santo é bem melhor, tá? Por causa do relevo, né, das serras lá do Espírito Santo, eles conseguem produzir um café que chega a ser até um café gourmetizado. Depois, vocês podem notar aqui, né? Então, café e cana-de-açúcar, né, se espalhando por Minas Gerais, olha, né, por onde o pessoal produz café, né? Então, o café abandona o Paraná para depois ir para Minas Gerais, até o sul da Bahia, olha aqui, né? E aqui nós temos a cana-de-açúcar, né? Olha São Paulo. São Paulo é um grande canavial, né? Ó, produtor aí de grandes quantidades. E em volta de São Paulo também, você vai meio que irradiando isso aqui, né? O avanço da fronteira agrícola para cá. E aqui no litoral, as regiões tradicionalmente produtoras de cana-de-açúcar. Repito, cana-de-açúcar aumentou muito sua participação por conta do álcool hidratado de cana,
que serve como combustível. O sul do Brasil, uma crise desgraçada, né, como eu mostrei para vocês, gafanhoto, enchente, furacão, né, seca, enfim, tá? Tem uma grande produção. O norte do Paraná, até como eu mostrei aqui para vocês, por influência de São Paulo, né, o norte do Paraná também é um grande produtor de cana-de-açúcar. Abandonou, digamos assim, o café, né, para produzir a cana-de-açúcar, né? Tá? Então, tá aqui essa região. Oh, meu Deus do céu, peguei a borracha de novo. Marca texto, cor da tinta amarela. Agora sim. Então, aqui, ó, a região norte do Paraná, né? Grande produtor agora de cana-de-açúcar, e Minas ficou com a produção do café. Minas e Espírito Santo. Tá? Depois tem outras regiões importantes, né? O sul do Brasil, até por conta do seu relevo, né, a região do Pampa Gaúcho, é um grande produtor de bovinos e ovinos. Tá? Lá no extremo sul do Brasil, nós temos a produção de carneiros para produção de carne e lã. Né? E os bovinos para corte são principalmente de raças estrangeiras. Tá? A pecuária intensiva, sobretudo de aves e porcos, né? Lá em Santa Catarina, pelas agroindústrias que aproveitam do cooperativismo, Perdigão, Sadia, né? A BR Foods, né? Que é a grande empresa aí brasileira, a JBS também, né? Para a produção desses animais, tá? As principais lavouras comerciais lá do sul, que esse ano quebraram, né? Quebraram completamente, tá? Mas o governo dá um jeitinho, né? Porque a gente tem que manter a nossa soberania alimentar. Soja, arroz, milho, trigo, né? O único lugar do Brasil que se produz trigo é no sul, e mesmo assim, pouco de baixa qualidade. Arroz lá no Vale do Rio dos Sinos, o milho e a soja espalhados pelo estado, né? Do Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná, e o fumo na região de Santa Cruz do Sul, lá nas Missões, aonde tem as plantações fumageiras, aonde é a fábrica da Souza Cruz, tá? Essas então, ó, primeiro pecuária, lavouras comerciais e as lavouras coloniais que foram trazidas suas técnicas e até mesmo as mudas tal pelos colonos, né, pelos imigrantes. Então, a viniviticultura lá no Rio Grande do Sul fortíssima, né? Bento Gonçalves, Garibaldi, a produção da uva para a fabricação do vinho, né? E a policultura familiar lá fortemente enraizada em Santa Catarina. Inclusive lá eles não falam caipira, né? Eles falam colono. Ah, tu deixa de ser colono, né? Ó, deixa de ser caipira, como nós diríamos, eles falam colono, né? Os colonos são esses donos de sítios no interior, né? Pessoas muito ligadas à terra, minifúndios quase sempre com mão de obra familiar. Veranópolis, né? Tem várias regiões lá com esse perfil. Então, a lavoura lá do sul dividida nessas três formas, ó, lavoura e pecuária. Pecuária extensiva e intensiva, lavouras comerciais e lavouras coloniais, tá bom? O centro-oeste e o norte, principalmente o centro-oeste, né? O centro-oeste era tido como uma região inútil para a agricultura por conta do seu solo de baixa fertilidade. E a Amazônia nem se fala, por causa da floresta. A partir dos anos 60, graças à Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, o solo foi corrigido, os produtos foram aclimatados, e aí aquela área virou uma grande zona de expansão da fronteira agrícola, sobretudo para exportação. Tá? Então, ó, créditos e tecnologia para modernizar, instauração da pecuária extensiva bovina de corte, né? E, finalmente, a produção de soja e algodão. Hoje, o maior produtor brasileiro de soja e algodão é o Mato Grosso, né? O Mato Grosso, lá no centro-oeste do Brasil. E a fronteira agrícola tem avançado para o norte, né? Nós temos indo lá
em direção agora ao norte, provocando choques, né, provocando problemas muito sérios. Vejam, antes com a produção de soja, em 77, quando eu estava na quarta série, tendo aula com a professora Cleuzinha, essa produção de soja estava mais ou menos concentrada aí ao sul do Brasil, né? Em 2002, ela se espalhou, né? Então, claramente, é o avanço da fronteira agrícola em direção ao oeste, né? Com distribuição de terras e tal. E ainda tem essa outra regiãozinha aqui, ó. Cadê ela? Aqui, ó. Essa região aqui, ó. Né? Entre Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Ó. Essa região toda aqui, ó. Né? Que a gente chama de Mapitoba. Mapitoba. Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Olha lá, é para onde está indo aí a grande produção agrícola brasileira. Né? É uma junção de vários ecossistemas que permite, então, uma grande diversidade produtiva. Mapitoba, tá? O Nordeste brasileiro também, como sempre, né? Aquelas divisões regionais, né? Então, na zona da mata, onde chove, desde o Brasil colonial a cana-de-açúcar, no meio norte, lá no Maranhão, quem não está coletando babaçu ou coletando carnaúba, coleta, não agricultura, tá? Está produzindo algodão. No agreste, as pequenas propriedades que geram produtos para as grandes cidades do litoral, as capitais, e o sertão, que dá para aproveitar isso, né? Um gado extremamente rústico, né? Além dos minifúndios policultores familiares, a pecuária bovina extensiva para corte, o gado zebu, né? Que vem lá da Índia, rústico, tá? Que não precisa de muitos cuidados, ele se vira sozinho, come palma, come cacto que tiver lá, o gado come, né? E as grandes fazendas de gado, então, se estabelecem naquela região. Bem, essa, então, é a nossa aula número 19. Agora, eu queria continuar com vocês um pouquinho mais, abusar da paciência de vocês, para nós darmos uma olhada nos exercícios, né? Ó, correção comentada dos exercícios da aula número 18 e da aula número 19 de, de Geografia do Brasil, tá? Então, o primeiro exercício lá da aula 18 nos fala sobre aquele paradoxo, ó, né? O Brasil é um país super tecnificado na produção de biocombustíveis, sobretudo o álcool hidratado de cana, né? Ó, nossa tecnologia, só que nós tratamos muito mal os nossos agricultores, muito mal, né? Nós tratamos muito mal o povo brasileiro, essa é a grande questão. Ah, fico meio encabulado em ter de comer com a mão diante de tanta gente. São os boias frias, né? Extremamente explorados. Vamos dar uma olhadinha no texto? O lavrador de Ribeirão Preto recebe, em média, R$ 2,50 por tonelada de cana que ele corta. R$ 2,50 por tonelada. Nos anos 80, esse trabalhador cortava 5 toneladas de cana por dia. A mecanização obrigou a ser mais produtivo. O corta-cana derruba agora 8 toneladas de cana por dia, tá? 8 toneladas. Então, com 8 toneladas, ele vai ganhar R$ 20 por dia, né? Se eu não estou errado na conta. Bem, o trabalhador deve cortar a cana rente ao chão, encurvado, para não perder cana, né? Usa roupas mal ajambradas, quentes, que cobrem o corpo para não ser lanhado, arranhado pelas folhas da planta, né? Que ela tem aquelas espículazinhas, né? Que cortam e tal. O excesso de trabalho causa birola, tontura, desmaio, cãibra, convulsão. A fim de aguentar dores e cansaço, esse trabalhador toma drogas e soluções de glicose, quando não farinha mesmo. Tem aumentado o número de mortes por exaustão nos canaviais. O setor produz 3,5% do PIB e exporta 8 bi de dólares. Gera toda a energia elétrica que consome e vende excedente. É porque você queima o bagaço, né?
A indústria de São Paulo contrata cientistas e engenheiros para desenvolver máquinas e equipamentos mais eficientes para as usinas de álcool, mas não se preocupa muito em melhorar a vida do peão. As pesquisas privada e pública na área agrícola, cana, laranja e eucalipto desenvolvem a bioquímica e a genética do país. Puxa, que legal. Parabéns aos envolvidos. Bom, confrontando as informações do texto com as da charge, conclui-se que o texto mostra as disparidades da agricultura brasileira, né? Alta tecnologia e condições precárias de trabalho, precaríssimas, né? Que a charge ironiza a alternativa E, portanto. Depois, dois é interessante, que ele fala sobre reforma agrária, vista sob dois ângulos diferentes. O ângulo de quem luta pelas invasões, lá através das invasões e tal, né, o MST, e, por outro lado, né, o pessoal que vai falar sobre o lado do agronegócio. Vamos lá. A nossa luta é pela democratização da propriedade da terra cada vez mais concentrada. 1% dos proprietários controla quase metade das terras. Fazemos pressão por meio da ocupação de latifúndios improdutivos e grandes propriedades que não cumprem função social como determina a Constituição. Também ocupamos fazendas originadas na grilagem, quer dizer, na ocupação ilegal de terras públicas. A terra estava lá, veio alguém, disse que era dele e tomou conta. Aí o texto 2 fala: o pequeno proprietário rural é igual ao pequeno proprietário de loja. Quanto menor o negócio, mais difícil de manter. Tem de ser produtivo e o encargo é difícil de arcar. Sou a favor de propriedades produtivas e sustentáveis que gerem empregos. Apoiar uma empresa produtiva que gera emprego é mais barato do que, e gera muito mais do que apoiar a reforma agrária. Então é um defensor do agronegócio, falando que a agricultura familiar é um erro, né? É ruim. Embora seja ela que sustenta, por exemplo, a economia norte-americana. Bom, nos fragmentos dos textos, os posicionamentos em relação à reforma agrária se opõem. Isso acontece porque os autores associam a reforma agrária a, no texto 1, né, então, respectivamente, né, texto 1 e 2 na ordem. Então, no texto 1, correção das distorções históricas, né, diminuindo a concentração, e o texto 2, o prejuízo que o agronegócio tem. E aqui o comentário, né? A questão mostra posicionamentos distintos, né? Preocupação com a correção, fundamenta no descumprimento da função social da terra, que é o que está previsto na Constituição. E o texto 2 preocupa-se com o prejuízo do agronegócio, argumentando que deve-se apoiar um modelo que gere mais produção, mesmo que essa produção seja para exportação, mesmo que ela seja economizadora, poupadora de mão de obra, mesmo que ela não fixe o trabalhador no campo, produzindo prejuízo para a cidade. Agora os exercíciozinhos, pessoal, na página 303, por favor, da aula de hoje, tá? Primeiro exercício. No estado de São Paulo, a mecanização da colheita de cana-de-açúcar tem sido induzida pela legislação ambiental que proíbe queimadas nas áreas próximas aos centros urbanos. Vocês sabem que para poder cortar a cana, você põe fogo antes no canavial, né? Enquanto que a máquina não precisa disso, a máquina já vai colhendo com a folha e tudo. Na região de Ribeirão Preto, a mecanização da colheita já é realizada por 516 mil, ou em 516 mil, dos 1.300.000 hectares cultivados. Tá? Então, a máquina no lugar do ser humano. Bom, o texto aborda duas questões. Uma é ambiental, a questão das queimadas, né? Da queimada da planta para poder fazer a colheita, e a outra socioeconômica. Tá? Em torno da associação, uma mudança decorrente desse processo é aqui, ó, a eficiência e a racionalidade no plantio com maior produtividade na colheita. Até porque a máquina ela corta tudo por igual, bem rente ao solo, a cana mesmo, né? Você não desperdiça quase nada. Tá? A modernização da produção canavieira elimina queimadas e o aumento da eficiência da produtividade. Por outro lado,
reduz a oferta de empregos. Mais gente vindo para a cidade. Segunda questão, última, né? O Centro-Oeste apresentou-se como receptivo aos novos fenômenos da urbanização, já que era praticamente virgem, não possuindo infraestrutura de monta, de grande quantidade, nem outros investimentos fixos vindos do passado. Pôde assim receber infraestrutura nova. Então não tinha nada, foi construído do zero, né? A serviço de uma economia moderna. Esse texto é do Milton Santos, né? Falecido geógrafo brasileiro. O texto trata da ocupação de uma parcela do território brasileiro. O processo econômico diretamente associado a essa ocupação foi o avanço da fronteira agropecuária, né? Aqui, ó, que degradou parte do cerrado. Então teve lá sim, né, impacto ambiental a partir dos anos 60, né, com a política governamental, até de deslocar um pouco as tensões do campo para aquela região. Então é isso. Esse, então, foi o nosso primeiro encontro de hoje, né? Eu queria perguntar se vocês... Ô, gente, desculpa, eu fechei tudo aqui. Começa uma barulheira nessa casa quando o povo acorda. Tira um pouco a minha concentração. Bom, essas foram então as aulas 18 e 19. Se ninguém tiver nenhuma colocação, nós encerramos por aqui. E depois às 10h40, né? Nós temos nosso segundo encontro que vai tratar de geografia do Brasil, de história do Brasil, o início da Era Vargas, tá bom? Tchauzinho, até mais. Ele esqueceu de desligar a gravação.